Fala galera do canal Direito aí, estou aqui novamente, mais um vídeo, né, para falar com vocês sobre direito penal. Falamos no vídeo anterior sobre fixação da pena, a primeira fase, né? A segunda fase da fixação da pena, já temos os atenuantes e agravantes. É o que precisa ser observado na segunda fase, são os atenuantes e os agravantes. Quais são as causas de atenuar e agravar a pena, né? Eu vou ler aqui, vai estar aqui no CP, né? Os atenuantes e agravantes. Me desculpa aí pelo barulho atrás, porque estou aqui na loja, né? Sem Gincel celulares, assistência técnica em Itapirapuã, o melhor para você, né? Então vamos observar circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, ok? O que são circunstâncias agravantes? Aquelas que agravam a pena. Estamos falando já da segunda fase, né? A primeira pena já foi fixada, que é a pena inicial, e agora estamos falando da segunda pena, né? A pena intermediária, ok? A fixação, né, tem que observar as circunstâncias agravantes, né? A reincidência, que é a reincidência? A reincidência, o crime tem que ser transitado em julgado, ok? A pessoa tem que ter uma condenação por um crime, a condenação penal transitada em julgado, ok? Beleza? Menor de idade, quando cometeu o primeiro crime e agora cometeu o segundo, ele é reincidente? Não, porque o menor de idade, ele não responde pelo Código Penal, ok? Se ele cometeu o primeiro crime sendo menor, quando ele cometer outro crime sendo maior, ele não terá reincidência. Talvez, né? Talvez o juiz veja os antecedentes. Aí é a primeira fase, ok? Então, reincidência é uma delas, né? A segunda, deu o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, né? Que são agravantes, mas também são, como eu já disse no outro vídeo, são motivos para ter um crime qualificado, ok? Beleza. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, se você cometeu para ocultar outro crime, né, aumenta a sua pena, né, agrava. A traição, a emboscada mediante o uso de veneno, né, simulação, né, ou outros recursos que dificulte, né, no caso que é mediante o uso de simulação. Corrigindo o meu erro, não é de veneno, ok? O emprego de veneno, né, é o inciso, a linha D aqui, né, fogo, explosivo, isso tudo são agravantes, ok? Contra antecedentes, ascendentes, descendentes, irmão ou cônjuge, ok? São agravantes. Lembre-se que eu estou falando sobre agravantes, entendeu? Se você cometer algo assim, são agravantes. E essas agravantes também podem ser usadas, não todas, algumas delas podem ser usadas como qualificadora. Mas a qualificadora, aonde eu encontro? A qualificadora eu encontro no crime. Homicídio, por exemplo, né? Aí nos parágrafos, ok? Beleza. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, né? Nesse caso, se fosse uma qualificadora, seria o quê? Feminicídio, se fosse mulher, ok, né? Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo de ofício, ou seja, por exemplo, se você comete o crime abusando do teu poder, ser um oficial da polícia e comete o crime, né, abusando do poder, não como legítima defesa, é um agravante, ok?
contra criança ou maior de 60. Contra criança ou maior de 60 são agravantes, ok? Ou mulher grávida, ou a pessoa que estiver enferma, ok? Maior de 60, enfermo ou mulher grávida. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Se o ofendido estiver sob a proteção da autoridade e você cometeu o crime contra ele, é um agravante. O que seria a proteção? Você já ouviu falar de medida de proteção? Então, ou seja, a pessoa é proibida de chegar perto, entendeu? Ela está sob a proteção. Se ela é testemunha no crime, entendeu? Ela está sob a proteção oficial da justiça, ok? Então, em ocasião de incêndio, naufrágio, que nesse caso ocasiões de desgraça alheia é agravante, ok? Em estado de embriaguez preordenada. Toma cuidado, não é você que bebe todo dia, fica embriagado todo dia, vai lá e comete o crime. Não. É quando você não bebe, ou bebe de vez em quando, mas para cometer o crime, você bebe para ter uma coragem a mais, ok? Beleza. A pena será ainda mais agravada em relação a gente que promove ou organiza a corporação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Ou seja, quem comanda o crime ali, por exemplo, se for uma formação de quadrilha e a pessoa que tiver mandada, a pena é agravada para ele. Ou seja, quando coage ou induz a outra execução material do crime. Quando coage ou induz, ou seja, quando obriga a pessoa a cometer o crime. Ou seja, instiga ou determina a cometer o crime a alguém sujeito à autoridade e não punível em virtude. Quando você é maior, por exemplo, e faz, extingue o menor a cometer o crime, você também terá uma agravante na segunda fase. Beleza. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Se você cometeu o crime, você é um assassino profissional, tem um agravante, ok? Beleza. Então, aqui já fala todas elas, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre a reincidência. Não a condenação de menor, igual eu falei, não pode ser considerado como reincidência, ok? E se o fato foi usado como antecedente, não pode ser usado como antecedente ou reincidência, ok? Beleza, então. Agora vamos falar sobre em quais casos atenua a pena. Não. Atenuir a pena é diminuir, ficar menos grave na segunda fase, ok? As circunstâncias que sempre atenuam a pena. Seu agente menor de 21 anos, fica ligado aí, porque houve um projeto de lei para mudar isso, mas atualmente, ser menor de 21 anos, no momento da prática do crime, ok? Ou maior de 70 no momento da condenação. O desconhecimento da lei, que seria o erro de proibição, Ter um agente cometido o crime por motivo de relevante valor social, ou seja, cometeu o crime para salvar outra pessoa, Ou socialmente, algo que não seria punível socialmente, Procurado por espontânea vontade e com sua eficiência logo após seria o arrependimento eficaz, ok? Arrependimento eficaz, Logo após você cometer o crime, você tenta impedir a execução, ok? Se for um crime que não tenha violência e ameaça, seria o arrependimento, poderia cair o arrependimento posterior, Que você se arrepende e pode
e tenta ressarcir a pessoa, né? Se for um crime, por exemplo, de furto que não tenha violência, né? Não tem violência, você ressarcir ou antes do julgamento você devolver, né? Beleza. Se você confessar espontaneamente perante a autoridade que cometeu o crime, é uma atenuante, ok? E ter cometido crime sob a influência de multidão e tumulto. Olha, se você provocou o tumulto, não é atenuante, pelo contrário, beleza? Por exemplo, você está numa festa, ok? Aí o crime, vou citar o exemplo da Boate Kiss. Aí começa a pegar fogo em tudo. Aí você, para se salvar, você sai correndo, né? E pisoteia alguém. Ok, nesse caso é um atenuante. Agora, se você provocou, deu um tiro lá e saiu correndo, e as pessoas estão correndo e você pisoteia alguém, não é atenuante, ok? Beleza. Então, muito obrigado. Tem um aqui, ó, sobre o concurso de atenuantes e agravantes. A pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância predominante, entendendo-se como tais que resulta dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Ok? Então, muito obrigado. Essa foi a segunda fase da fixação da pena. Ok? Siga aí, se você ainda não segue nossas redes sociais.